Olá pessoal, então conforme combinado, agora vocês têm uma aula como suporte para realizar as atividades do quinto banco. O assunto ainda é Baixa Idade Média, mas nessa aula e nas atividades propostas lá no quinto banco, nós vamos tratar mais especificamente das crises do século XIV. Então, desejo a todos uma boa aula. Pessoal, só retomando o que nós tratamos na aula anterior, falamos um pouquinho, né, da Baixa Idade Média, das mudanças sociais e econômicas. Então falamos um pouquinho do comércio, né, desse comércio realizado nas feiras, no espaço urbano. Falamos um pouquinho desse comércio que não era mais baseado em trocas de um produto pelo outro, mas sim um comércio em que o sujeito comprava o produto utilizando moedas para isso. Eu, inclusive, chamei a atenção de vocês para a origem, não é? Dos banqueiros lá na Idade Média, que a princípio ficavam ali trocando moedas e posteriormente aprenderam que eles poderiam também, no caso, emprestar dinheiro e ganhar com isso. Agora, nessa aula, nós vamos continuar a falar da Baixa Idade Média, mas vamos falar de fome, epidemias e guerras. Perfeito? Pessoal, então só retomando o que nós falamos na aula passada, em que o assunto também foi Baixa Idade Média, mas falamos da questão do comércio e da vida urbana. Esse comércio agora, não é, onde as pessoas utilizavam moedas, esse comércio que passa a ser uma atividade muito importante, tudo bem? Não é que durante o feudalismo o comércio não existia e na Baixa Idade Média ele passa a existir, não. No feudalismo havia comércio. As pessoas trocavam um produto pelo outro. Mas agora na Baixa Idade Média, a grande mudança que nós temos é que esse comércio ele passa a ser praticado principalmente nas cidades, não é? Naquelas feiras que eram organizadas, e não era apenas troca de um produto pelo outro, mas sim você comprava produtos utilizando o quê? Moedas. Isto é, nós temos na Baixa Idade Média um comércio monetário. E meio a essa mudança, a essa vida urbana, não é, que ganha um impulso ali a partir do século XI, nós temos novos personagens, no caso, os mercadores, os burgueses. Então você tem não só o comerciante, mas nós temos novas profissões no espaço urbano, artesãos, não é? As pessoas que emprestavam dinheiro, que trocavam dinheiro, os banqueiros e daí por diante. Então, além de você ter então novas atividades, né, esse comércio onde as pessoas utilizavam moedas, novos personagens, os mercadores, novos espaços, as cidades, cidades agora comerciais, onde as pessoas frequentavam, dentre outras, não é? Dentre outras necessidades para a prática do comércio. Um trechinho do texto que eu destaquei, né, do texto que vocês têm lá como suporte para a resolução das atividades, veja o que ele diz aqui no texto. Após essa fase de expansão comercial e de crescimento econômico e populacional, no século XIV, praticamente, olha aqui, praticamente toda a Europa enfrentou uma grave crise econômica e social. Então, na aula passada, nós vimos o quê? O crescimento econômico, as cidades, o crescimento demográfico, que no caso é o crescimento da população da Europa, não é? Agora, no século XIV, toda a Europa passa por uma grave crise econômica e social. Então, foi um período marcado por catástrofes climáticas, queda da atividade econômica, guerras prolongadas, tensões sociais, revoltas, não é? E grandes epidemias. É isso que vamos estudar nessa aula. Em relação a essas crises do século XIV, fomes, epidemias e guerras, vamos lá. Nós estamos período dessas crises. Séculos XIV principalmente e XV, isto é, final da Idade Média. Então, o final da Idade Média foi um momento marcado por crises, não é? Primeiro nós temos
fomes generalizadas, epidemias e guerras. Aqui nós temos uma gravura lá do final do século XV, a chamada dança macabra, não é? Então, no caso, todos estavam ameaçados de morte, seja um homem muito poderoso ligado à igreja, um simples camponês, a morte ameaçava todos. Como? Fomes, epidemias principalmente e as guerras, perfeito? Então, primeiro assunto, a grande fome. Aqui vocês têm uma ilustração que está presente aí no material de vocês, não é? Pessoas que, né, morreram devido ao quê? À fome. Nossa, mas a fome foi tão grave assim? Exatamente, é o que vamos ver agora. Nós vimos na aula passada que houve, no final da Idade Média, o aumento da produção de alimentos, não é? O uso de novas ferramentas, o aprimoramento, não é? A expansão da área em que você utilizava para o cultivo de produtos, que no caso era a rotação trienal, novas áreas de cultivo, não é? A região, a área que era cultivada, essas áreas foram ampliadas, então as pessoas desmataram, não é? Para ampliar ainda mais a produção de alimentos. E aí, olha que interessante, uma observação, é possível que esse desmatamento, não é, tenha contribuído para alterar as condições climáticas e o regime de chuvas do continente europeu. Então, lá no comecinho do século XIV, lá 1300 e alguma coisa, os europeus utilizando novas técnicas, produzindo ainda mais alimento, população crescendo, eles ampliaram o espaço, né, de cultivo, derrubaram matas e, segundo alguns historiadores, especialistas nesse tema, né, relacionado aí ao ambiente, ao meio ambiente, eles afirmam que essa derrubada, né, de mata pode ser um dos fatores que explicam as mudanças climáticas que aconteceram na Europa nessa época. E aí, chuvas muito fortes causaram o quê? Terríveis inundações que prejudicaram as colheitas. Como assim, professor? Não entendi, eu explico. O sujeito preparava o solo, colocava a sementinha lá, não é? E depois vinha aquela chuva, aquela tempestade. Aí outra tempestade. Esse excesso de chuvas acabou o quê? Prejudicando a produção de alimento, porque aquela sementinha que o sujeito colocou lá, ela não produziu nada. E se o sujeito não conseguia produzir nada no campo, no final da safra, no final do ano, ele não tinha o quê? Com o que se alimentar. Porque o que ele produzia era basicamente para ele vender ali um pouquinho, mas para ele se alimentar. Olha aqui, gente. Na safra do ano 1314 e também do ano 1315, o preço do trigo, principal cereal, não é consumido pela população, porque aí a base, não é, do pão, por exemplo, subiu violentamente. E aí, quem tinha condição de comprar, porque como a produção agora ela era pouca por conta das chuvas em excesso, quem tinha condições comprava. E quem não tinha, passava fome. Em pouco tempo, não é? A subnutrição, não é, quando a pessoa não se alimenta de forma adequada, e a fome causaram milhares de mortes, milhares. Então, quem tinha recurso comprava o produto que estava em falta. Quem não tinha passava dificuldades, não é? Levando aí a fome e posteriormente até mesmo a morte. Então, esse esqueminha aqui, veja que legal. Então, era necessário novas áreas, não é, de plantação. Houve o quê? O desmatamento. Esse desmatamento, segundo alguns especialistas, tá? Não é um consenso, segundo alguns especialistas, essa ocasionou uma mudança climática que trouxe fortes chuvas. Essas inundações prejudicaram o quê? As colheitas. Então o sujeito colocava a sementinha lá, do trigo que seja, só que ele não colhia, porque aquela semente não prosperava, não produzia nada, por conta que o clima não estava, de acordo com o que aquela semente precisava. O preço do trigo subiu. As famílias que não tinham recursos ficavam o quê? Sem alimento. Subnutrição e fome levou o quê? A milhares de mortos, milhares de pessoas morreram.
morreram de fome. Então, a primeira tragédia nós temos aqui do século XIV, a fome. Um outro fator que levou à morte de muitas pessoas foi a chamada peste negra, que a princípio era vista aí como um castigo divino. No entanto, com o passar do tempo, eles aprenderam que era uma doença essa que levou à morte de milhões de pessoas na Europa. E o que explica essa quantidade de pessoas que infelizmente faleceram por conta da peste na Idade Média é que é uma doença altamente contagiosa, isto é, as pessoas, não é, tendo ali contato umas com as outras acabavam, né, sendo contaminadas e a morte lá era muito breve, não é? Do momento em que a pessoa ficava doente até a morte ali era questão de dias, tudo bem? Ela chegou até a Europa ali naqueles barcos, não é? Que desses comerciantes que navegavam ali pela região do Mediterrâneo. Algum barco chegou ali com algumas pessoas já mortas, mas até então eles não sabiam que era por conta da peste. E aí isso foi se espalhando pelas cidades. Se fosse lá no feudalismo, em que a pessoa estava lá no campo, isolada, sozinha, dificilmente tantas pessoas morreriam assim. Mas como nós estamos no século XIV, em que muitas pessoas agora estão vivendo nas cidades, cidades essas que apresentavam alguns problemas, não é? De higiene, de organização, isso explica como, não é, a doença se espalhou de forma tão rápida. E os sintomas eram febre, delírio, manchas escuras e inchaços pelo corpo, tudo bem? E claro, devemos lembrar que essas pessoas que estavam vivendo ali no século XIV, elas estavam subnutridas. Nós estávamos passando pela grande fome, não é? Aquela grande fome que acometia ali as pessoas, sobretudo que possuíam poucos recursos. E aí, no caso, como a fome já havia provocado a diminuição da população, a peste agravou ainda mais a situação. Então, olha que interessante aqui alguns dados. Entre os meses de junho e setembro de 1348, estima-se que um terço de toda a população da Europa tenha sido dizimada pela peste e pela fome. Arredondando aí, de cada 10 habitantes da Europa, 3, 4 morreram, ou por conta da peste ou por conta da fome. Aqui vocês têm no caso, não é? Só com o passar do tempo que eles perceberam que se eles ficassem próximos, não é? A esses defuntos que haviam morrido por conta da peste, essas pessoas também eram contagiadas. Então, com o passar do tempo, eles perceberam que eles tinham que manter um certo distanciamento, tanto da pessoa que estava enferma, que muitas vezes morria solitária, ou mesmo do corpo, não é? De alguém ali que havia falecido por conta da peste. Na aula anterior, eu coloquei para vocês uma tabela com a população da Europa. Falei que ali no ano de 1300, essa população chegou a 50 milhões. Houve então um crescimento demográfico. Agora, por conta da fome, da peste, olha o que acontece com a população da Europa. Passou de 50 milhões para 35 milhões. Ah, mas é só a fome, a peste? Não, temos também guerras, enfim. Mas vejam vocês o, o quanto que tanto aquela fome generalizada quanto a peste prejudicou muito, não é? Levou aí à morte de milhões de pessoas na Europa. Prejudicou muito aí, no caso, o desenvolvimento da população europeia aí entre o século, sobretudo a partir do século XIV. Além da fome, da peste, nós temos algumas rebeliões, algumas revoltas realizadas pelos camponeses. Mas por que os camponeses estavam revoltados? Vamos lá, vamos entender essa parte aqui. Bom, em algumas regiões, os camponeses, não é, eles conseguiram escapar da servidão. Então eles conquistaram a sua liberdade. Mas em outras regiões, aqueles que continuaram como servos sofriam ainda mais nas mãos dos senhores feudais. Então,
Esses senhores feudais, percebendo que eles estavam perdendo servos que fugiam para a cidade ou servos que iam viver em outras regiões, eles pressionavam ainda mais os seus servos, não é? Para, no caso aí, recuperar os seus ganhos, certo? E essa situação de exploração extrema provocou o quê? A reação desses camponeses, que promoveram diversas revoltas, não é? A partir ali da segunda metade do século XIV. E dentre essas revoltas camponesas, não é? Foram várias, podemos destacar a Jaquerie de 1358, não é? Que ocorreu no caso na França, e esses rebeldes camponeses, eles saquearam e queimaram castelos ali na França, não é? Além de assassinar famílias nobres, né? Famílias ali dos senhores feudais. No entanto, esses nobres poderosos armados, para tentar aí, para controlar, no caso, não tentar, mas para controlar essas revoltas, eles organizaram seus exércitos e reprimiram o movimento. Estima-se que na repressão, não é? Que a repressão, que o controle desse movimento, dessas revoltas, utilizando a força, terminou aí com a morte de 20 mil camponeses, não é? Camponeses que por conta dessa exploração extrema que eles estavam submetidos, se revoltaram contra os nobres e os nobres contra-atacaram os camponeses, levando aí a morte de aproximadamente 20 mil camponeses. Então nós temos a fome, a peste, essas rebeliões camponesas e agora finalizando a Guerra dos 100 Anos. Pessoal, a Guerra dos 100 Anos teve início em 1337 e foi até 1453. Fazendo uma conta rápida aí, nós chegamos aí ao resultado de 116 anos de guerra. No caso, não foi todo esse período de guerra, dia e noite. Nós temos ali alguns períodos, não é, de relativa paz, não é, em que não havia conflitos, batalhas, mas o começo da guerra, 1337 e o término 1453. Envolveu aí, no caso, não nobres, camponeses, senhores feudais, nada disso. Envolveu dois países, França e Inglaterra. Mas por que França e Inglaterra, naquela época, entraram em conflito? Vamos entender. São dois motivos fundamentais. Primeiro motivo, disputa pela região de Flandre, tá? Por conta do comércio, certo? Flandre, já mostro para vocês no mapa a localização, uma localização ali bem estratégica. E a outra disputa, o outro motivo para o início dessa guerra era a sucessão do trono francês. Vocês sabem que na monarquia o poder é transmitido de forma o quê? Hereditária, isto é, passa de pai para filho. E no caso, na França, houve um problema. Qual problema? O rei faleceu e o seu sucessor, segundo ali as regras, né, que os ingleses entendiam naquele momento, o seu sucessor seria o rei inglês. Então o rei inglês ficaria sendo rei da Inglaterra e rei da França. No entanto, os franceses não aceitaram isso, o que explica aí também o porquê da guerra. Então, resumindo, motivações aí para o início da Guerra dos 100 Anos. Disputa pela região comercial de Flandre e sucessão do trono francês. Aqui nós temos, pessoal, ó, o reino, deixa eu colocar aqui para vocês em amarelo, aqui nós temos o reino da Inglaterra, perfeito? E aqui o reino da França, que estava em formação. Nessa época nós temos a formação das monarquias nacionais. Então, os reis estavam derrotando os senhores feudais com a ajuda da burguesia e centralizando o poder. Mas aqui, ao norte da França, nós temos uma região, essa região atualmente pertence à Bélgica. Naquela época a Bélgica não existia, não é? Mas essa atualmente seria a Bélgica. Essa região de Flandre, ela era um grande centro comercial. Então os dois países disputavam essa região. E, no caso, em relação à disputa pelo trono da França. Em 1328, o rei Carlos IV da França faleceu e o seu sucessor seria o rei Eduardo III. Só que o rei Eduardo III, ele era rei da Inglaterra. Então os franceses perceberam o seguinte, espera aí, um rei inglês governando a França, ele não vai dar certo, ele vai favorecer os ingleses, vai prejudicar os franceses. Então os franceses, eles não aceitaram isso e aí teve início os conflitos. A vitória definitiva, não é a vitória da Guerra dos 100 Anos,
coube aos franceses, que conseguiram expulsar os ingleses, não é? E seus aliados ali do continente, né? Daquele território ali da França, e colocaram fim ao conflito em 1453. E qual foi a principal consequência dessa guerra para a França? Foi que então o rei na França, a partir da vitória sobre os ingleses, centralizou definitivamente o poder. E os senhores feudais nessa época já estavam enfraquecidos. Tudo bem, gente? Então vejam vocês. A vitória da Guerra dos 100 Anos aí. Temos que entender, claro, que a guerra tem várias questões, batalhas, poderíamos tratar aqui. Mas como nós não temos tempo para isso, então depois a gente já pode conversar sobre isso porque é um assunto bem interessante. Mas então a guerra ela termina com a vitória dos franceses e com a centralização do poder na França nas mãos do rei. Na Guerra dos 100 Anos temos uma personagem muito importante, no caso Joana d'Arc. Por que ela é tão importante assim? Vamos entender. Então, pessoal, em relação a Joana d'Arc, por que ela é tão importante? Joana d'Arc é uma heroína na história. Infelizmente, nós não tratamos tanto das mulheres na história ainda, infelizmente. Mas para aquela época, sobretudo para aquela época, o que ela fez, ela foi uma mulher assim muito à frente do seu tempo, porque ela participou dos conflitos, ela foi para a guerra, não é, defendendo ali os interesses da França. Então, não é? Vou até ler para vocês aqui um trechinho que está no material de vocês. Ela acabou mudando a história da França e se tornou a mais famosa e bem-sucedida líder militar de seu tempo. Tudo isso com apenas 17 anos de idade. Então tem aqui, ó. Era uma aventureira muito corajosa, tentou impedir um exército inteiro de falar palavrões, sobreviveu a uma flecha que lhe atravessou o peito, não é? Foi responsável por alguns milagres, segundo, não é, alguns acreditam. No entanto, ela morreu aos 19 anos, queimada em praça pública. Foi julgada pelos tribunais da Igreja Católica, não é? Os franceses não valorizaram aquilo que Joana d'Arc fez pela sua nação. E só em 1920 que Joana d'Arc foi reconhecida aí no caso como santa, não é? E até hoje aí Joana d'Arc é padroeira da França. Então, nesse episódio da Guerra dos 100 Anos, um personagem, ou no caso, uma personagem que merece muito destaque é a figura da Joana d'Arc. Depois vocês podem até pesquisar um pouquinho mais sobre ela, tem uma história bacana. Finalizando a Idade Média, o último ato da Idade Média, o último acontecimento da Idade Média foi a queda do Império Romano. Você fala, mas peraí, a Idade Média não começou com a queda do Império Romano? Sim, só que lá a queda do Império Romano do Ocidente. E aqui, o final da Idade Média, a queda do Império Romano do Oriente, o chamado Império Bizantino, tá? Em 1453, não é? O Império Bizantino chegou ao final. Mas por que chegou ao final o Império Bizantino, ou também conhecido como Império Romano do Oriente? Porque os turco-otomanos, muçulmanos, tomaram a capital Constantinopla, não é? E esse fato, a tomada pelos turco-otomanos do Império Bizantino, da cidade de Constantinopla, é o evento que encerra a Idade Média. Então finalizamos aqui o assunto Idade Média, não é? Que nós iniciamos lá em fevereiro, né? É claro que por conta da atual, né, da atual situação que nós estamos passando, isso seria encerrado bem antes, mas finalizamos aí o assunto Idade Média. Começou com a queda do Império Romano do Ocidente, teve ali as invasões, né, as migrações dos povos bárbaros ou germanos. Depois nós temos ali o feudalismo, aí a Baixa Idade Média com o comércio, com as cidades, não é, com a vida urbana, e o final da Idade Média, esse momento é marcado por crises. A fome, a peste, as rebeliões camponesas, a Guerra dos 100 Anos, e o que marca definitivamente o fim da Idade Média é quando o Império Romano do Oriente, aquele que ainda né, conseguiu resistir ali às invasões ou às migrações dos bárbaros, chegou ao final. Tudo bem? Então, pessoal, então muito obrigado. Eu espero que eu tenha de alguma forma aí ajudado vocês na resolução das atividades.
Estudem bastante e nos vemos aí na próxima aula tratando dos assuntos do sexto banco, que será o renascimento cultural. Um abraço a todos.